Olá, bem-vindos à nossa aula 2. Eu me chamo Anne e essa é a nossa aula de Excel. Então, essa é a nossa aula 2. Então, se você não viu a 1, veja a 1 primeiro e depois veja a 2. Na aula passada, a gente viu alguns conceitos, como abrir o Excel, o que são células, o que são colunas, o que são linhas, e vimos algumas fórmulas. Então, para abrir o Excel, é só você vir aqui, né, pesquisar pelo Excel. E aí, eu já deixei aqui uma planilha pronta para a nossa aula de hoje. Deixa eu abrir ela aqui. Deixei aqui uma planilha pronta para a nossa aula. E aí, a gente viu alguns conceitos, né, como eu falei. O primeiro foi o soma. Então, vamos fazer aqui uma revisão para estar lembrando. Para o soma, você digita igual, soma, aqui, né? E aí você seleciona os valores que você quer somar. No caso, eu quero somar esses dois valores aqui. E aí é só dar o igual e já somou os valores que você quer. A gente também viu a fórmula do média, né, que calcula a média. Então, vou digitar aqui igual, deixa eu digitar aqui, média, e aí parênteses, e aí você seleciona os valores que você quer calcular a média. Selecionar aqui esses dois. Então, a gente viu essas duas fórmulas na aula passada. A gente também viu como pintar, como mudar a fonte. Deixa eu mudar aqui esse daqui, para a gente dar uma relembrada. Então, você seleciona aqui, né? E você pode estar mudando aqui a fonte, botar essa. Você pode mudar o tamanho, deixar aqui menor. E, tá. A gente também viu essa função aqui, né? Que transforma para real. E foi isso que a gente viu na aula passada, né? Você pode estar dando uma olhada na aula, que a gente viu algumas coisinhas extras. Na aula de hoje, a gente vai estar vendo algumas outras fórmulas. Então, vamos lá, né? Deixa eu apresentar para vocês nossa tabela, né? É a mesma da aula passada, eu só acrescento algumas coisas. Eu tinha aqui, né, já esses valores, e eu só acrescentei o primeiro semestre e o segundo. Aí aqui tem o que a gente vai fazer hoje, a gente vai ver a soma, a média, vamos fazer a multiplicação, máximo, mínimo, quantas letras e números e quantos números. E aí, a gente já realizou aqui a soma, né, que é só igual, soma, parênteses e seleciona. E aí, pra estar dando uma agilizada nessas duas, que a gente já viu a aula passada, vou ensinar pra vocês um truque, que é só a gente seleciona, né, aqui a célula, e aí você vem aqui, ó, nesse cantinho, até aparecer esse maisinho aqui, ó, essa cruz. E aí você só puxa assim pra baixo, que já vai somar automaticamente. É claro que pra fazer isso, né, precisa estar uma embaixo da outra, a sua fórmula. Não tem como eu tirar a média, né, desses dois valores. E aí pra de baixo eu quero desses 4. Não tem como, né? Só fazendo assim. No caso, você teria que refazer de novo. Agora, se eu já tirei a média desse e desse, e eu quero só dos dois valores de baixo, é só eu vir aqui, né? E puxar aqui pra baixo. E pronto. Então, para realizar a multiplicação, a gente vem, digita igual, e aí o nome da fórmula é multi. Aqui, ó, multi, desse jeito, M-U-L-T, e abre parênteses. E aí eu quero multiplicar esse por esse. E eu seleciono os valores que eu quero multiplicar, e aí é só dar um igual. E pronto, realizou a multiplicação. Vamos fazer de novo pra fixar, né? Quanto mais você faz, melhor, que aí você vai adquirir na prática. Então, vou selecionar aqui esses dois, dá um igual, né? E pronto. Selecionar aqui de novo. Multi. Abre parênteses. Seleciona aqui. E foi. Deixa eu selecionar aqui os outros.
transformar em reais. Selecionei demais. A gente também pode estar tirando os valores máximos e os valores mínimos. E a fórmula também é basicamente a mesma coisa. Você vai digitar igual, máximo, abre parênteses e seleciona as células. No caso, eu vou tirar aqui, assim. E aí vai dar o valor máximo, que é esse daqui, ó, 7.000. Aqui é máximo, vou tirar o máximo só desses aqui. Ops, deixa eu fazer de novo. Igual, máximo, abre parênteses e seleciona as células e dá um Enter. Então, o valor máximo dessas aqui é o 189. Máximo, de novo, né? Que é na prática que a gente vai aprendendo. Parênteses, já esquecendo de novo. E seleciona as células que você quer. O valor máximo das que eu selecionei é o 89, né? No caso, eu só selecionei esses. E aí, tirar aqui de todos de novo, né? E eu vou puxar aqui pra gente dar uma agilizada. Pronto. E o mínimo é basicamente a mesma coisa também. Igual, mínimo, abre parênteses e seleciona os valores que você quer. Tirar esse de todos esses aqui. Igual, mínimo e seleciona as células. Então é bem prático, de uma fórmula para outra não muda praticamente nada. Então aqui, né, a gente tem quantas letras e números e quantos números. Então, para estar contando quantas letras e números tem na tabela, a gente vai estar usando a fórmula igual, né, conte valores. Aqui, ó. E aí, abre o parênteses. E aí é só você selecionar as células que você quer tirar. Então, aqui tem 8. Agora, para ver quantos números, né, você vai digitar conte num. Aqui, ó. E aí você vai selecionar as células que você deseja saber. Então, aqui tem 8, porque tá contando com o nome aqui, ó, produto 1. E aqui tem 7, porque não conta com o nome. Então, ó, se eu descer aqui, ó, todas, né, vão dar 8. E aqui todas vão dar 7, mesmo eu tendo selecionado as mesmas células. Esse daqui conta somente os números. O conte num conta somente os números. E o conte valores conta os números e as frases. Então, vamos ver outra fórmula. Ok, então eu voltei aqui com alguns valores bem grandes, entre aspas, né? Porque eles têm vários números depois da vírgula. E aí, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver como arredondar esses valores. Então, para a gente fazer isso, a gente vai estar usando a fórmula arred, que se digita assim, né? Igual a RRD, arred. E aí você seleciona aqui a célula, e aí você vai pôr ponto e vírgula, e para quantos números você quer arredondar. No caso, eu quero arredondar para 2. E aí é só dar um OK. Então, ele arredondou, né, para somente 2 casas, né, no caso, não números, casas. E aí, você pode só tá descendo aqui, né, pra gente dar uma agilizada. E aí, o outro jeito, né, que aqui ele cortou é arredondando, né, por isso arred, de arredondar. Ele fez ali, né, a média dos números depois da vírgula, e aí ele calculou. Só que se você quiser somente cortar sem arredondar, você pode estar usando outra fórmula, que é a fórmula truncar. No
caso, você vai vir aqui, né? Igual. Aí você digita truncar. Aí você seleciona a célula, ponto e vírgula. E para quantas casas, né? Vou botar 2 aqui também. E aí, ó, tá vendo que ele somente cortou. Deixa eu só tirar aqui, botar aqui no geral. E aí, é basicamente isso. É truncar, né? Truncar. Você seleciona ponto e vírgula e a quantidade de casas. Deixa eu tirar isso. E aí, é basicamente isso também. Então, é bem simples o Excel, muito prático. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela presença e vão praticando aí na casa de vocês. Tchau, muito obrigada.